boa noite, reinantes. Feliz quinta-feira. Como foi a sua quinta-feira hoje, de Setembro Amarelo? Estamos ainda no mês de setembro, né? Mês das flores, mês da primavera. Eu fiz aniversário no mês de setembro, agora, dia 9, né? Foi a minha festa de aniversário, no dia 9 de setembro. Como é que vocês estão aí? Vamos começar continuando o nosso estudo aqui, mais um encontro. Nós estamos quase findando, já chegando ao final do livro de Provérbios, né? Buscando a sabedoria divina. Como nós somos filhos de Deus, precisamos aprender muito mais com o Pai, não é verdade? E por que não aproveitar do que Ele deixou disponível para nós conhecermos mais dele, mais sobre ele, sobre a sua sabedoria, o seu conhecimento? Você sabe que Deus diz que nós não conseguimos nossos pensamentos nem sequer imaginar, né? A altura que são os pensamentos dele a nosso respeito. Ele é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. E nós, por não conhecermos face a face, nós temos métodos, maneira de chegarmos próximo dele através do Espírito Santo, não é verdade? Que habita em nós, que ele deixou em nós, para que nós venhamos nos aproximar mais, conhecer mais, ter mais intimidade com o Pai, que é esse o meu desejo, é que a gente aprenda, é que a gente conheça mais dele, do que nós temos disponível, que ele deixou para nós. A sabedoria de Deus, sabedoria divina, a sabedoria para nos dirigir, saber nos guiar, ter um guia, e nada melhor do que a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é direção, ela é orientação, instrução, disciplina, lição de vida, não é verdade? Você que acredita que nesta Bíblia, que a palavra sagrada de Deus está contida nesse livro, você sabe do valor que ela tem para a sua vida diária. Eu não sei quando foi que você passou a conhecer do valor que tem a Bíblia para a sua vida. Eu, há muitos anos atrás, tive sede, desejo de conhecer mais da palavra de Deus. Porque quando eu vi, gente, a primeira vez um homem num púlpito, atrás de um púlpito, falando da Bíblia, pregando a palavra de Deus, eu senti um desejo muito grande naquele dia. Foi assim para mim. Sabe qual foi a minha admiração? Eu pensei, onde este homem tirou estas palavras? Onde que está a fonte dessa palavra que ele está passando? Aquilo me deu uma curiosidade tão grande de saber, porque eram palavras tão lindas, tão profundas, que mudou a minha vida. Naquele dia que eu ouvi a primeira vez, aquilo já mudou dentro de mim alguma coisa, sabe? Incentivou, me deu vontade, ânimo de conhecer mais, porque eu achei muito lindo o que saía dos lábios daquele pastor. E então eu procurei conhecer, saber a fonte. Você sabe que a fonte da palavra de Deus é inesgotável. Boa noite, Sandra Cordeiro, minha amiga lá de Belo Horizonte. Seja bem-vinda, querida. Que bom vê-la aqui assistindo o nosso encontro, falando da Bíblia, da palavra de Deus, palavra que edifica, palavra que muda, transforma, né, a nossa vida, sem julgar, sem te jogar para baixo, só te levanta. A palavra de Deus é para fazer você acreditar em você mesmo, amar o seu próximo, acreditar no próximo, amar você e ao próximo. Esse é o desejo de Deus quando deixou esse livro, para nós aprendermos a nos relacionar com mais respeito, com mais consideração uns com os outros, com mais amor, porque na verdade
O que eu peço de Deus quando eu oro pela manhã, Senhor, põe uma gota do amor que o Senhor tem em teu coração, para que eu consiga amar mais as pessoas, amar mais a mim e me relacionar melhor com as pessoas, com o meu próximo. Porque não é fácil você no dia a dia, você sabe, né? Que não é fácil nas batalhas diárias nós entendermos aqueles que pensam diferente da gente, aquele que às vezes nos afronta, pessoas que têm temperamentos difíceis, e nós temos que lidar diariamente com pessoas diferentes. E se nós não tivermos uma gotinha do amor que Jesus tem no coração, nós não vamos conseguir amar o nosso próximo. Porque nós temos que ser sinceros. Tem pessoas que são difíceis da gente lidar, não é? Tem que ter muita paciência, tem que ter amor de verdade, porque senão você termina entrando em conflito com muitas pessoas. E é desse amor que nós estamos aqui. Boa noite, Lúcia. Lúcia Florentino, minha amiga, está na Flórida. É na Flórida que está essa minha amiga, Lúcia Florentino. Você é linda também, você é demais. Você é maravilhosa, Lúcia. Faz um tempo que a gente não conversa. Estou com saudade daquelas nossas conversas antigas do passado. Não muito distante, mas já faz um tempinho que a gente não conversa, né, linda? Estamos aqui nesse bate-papo, nesse estudo, né, do livro de Provérbios, de sabedoria. E nós, mulheres, precisamos dessa sabedoria para lidar, né? Lidar com nossos familiares, com nossas amigas diferentes uma das outras, lidar com nossos filhos, vizinhos, com o próximo. Na verdade, nós precisamos aprender a ser sábias. Porque conhecimento não significa sabedoria. Conhecimento só é conhecimento, mas quando você aplica esse conhecimento que você tem com uma pitada da palavra de Deus, do amor de Deus, e aplica na sua vida diária, aí vira sabedoria. E é disso que nós estamos aqui buscando. Porque, olha, não só Salomão, mas outros homens da época de Salomão também provaram dessa sabedoria divina que Deus entregou a Salomão. E eu sei que ele entrega para nós, basta buscarmos. Porque diz a palavra do Senhor, a Bíblia diz que nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Você entende isso? Essa busca começa pela palavra de Deus. Essa busca começa pelo ouvir a palavra de Deus, porque é aí que vem a fé. E é impossível agradar ao Senhor sem fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Saudades. Ok, minha linda. Saudade, sabedoria direto da fonte. É isso aí, da fonte lá do alto. Esta sabedoria que nós estamos aqui buscando. E para isso nós temos que ler a palavra de Deus. É a fonte que nós temos, né? Que Deus deixou para nós conhecermos mais dele, saber, nos aproximarmos mais dele. Com esta sabedoria desse livro aqui, é que nós temos direção. É um mapa para nós nos guiarmos nessa vida curta. Porque nós não somos daqui. Na verdade, nós somos espíritos, né? Nós somos espíritos que temos uma alma e habitamos em um corpo. E nós estamos aqui para uma experiência terrena. É passageira. Então nós estamos aqui para deixar um legado. E nada melhor do que você deixar um legado da palavra de Deus para as próximas gerações saberem, conhecerem mais dele. Porque eu não sei, agora, meu irmão, não sei se você está sabendo, minhas irmãs, que tem uma nova Bíblia aí sendo já editada pela inteligência artificial. Então vai chegar uma época em que essa Bíblia nossa aqui, ó, não muito longe daqui a uns anos, não vai mais existir. E você e as pessoas não vão mais conhecer do conteúdo dela. Se nós não nos esforçarmos para deixar um legado falado, essa Bíblia aqui vai morrer. Se não ficar na mente das pessoas, lembra que Jesus disse
que as palavras deles teria que ser gravada em nosso coração, ter que ficar aqui e aqui, porque a de papel, essa nossa Bíblia, daqui a uns anos, ela não vai mais existir. Nós não vamos mais poder, nós não, né? As gerações futuras, não vão mais poder fazer isso que nós estamos fazendo aqui agora. Ou vai estar gravado na mente, porque haverá uma grande perseguição contra a nossa Bíblia, esta palavra aqui. Porque já tem uma nova Bíblia, gente, em que vai ser feita de acordo com o que vem agradar o homem, o ser humano. Por exemplo, tem coisas na Bíblia que eles querem tirar, por quê? Porque não agrada ao ser humano ouvir. E aí não vai ser mais a nossa Bíblia original, vai ser uma nova Bíblia, de acordo com a geração futura. Você entende que palavras tem na Bíblia que não agrada, por exemplo, algumas pessoas? Essas palavras vão ser retiradas. E aí nós não vamos ter uma Bíblia. Olha, você vê aqui que a palavra de Deus vai dizer, aqui mesmo nesse capítulo, que nenhuma vírgula, nenhum tio pode ser tirado da palavra de Deus ou alterada. Mas vão fazer. As consequências virão. É isso aí, Lúcia. Infelizmente é real. Mas ficará em nossas mentes e coração com a graça do nosso Criador, Jeová, e seu Filho Jesus Cristo. É verdade. É por isso que nós temos que nos esforçar. É por isso que eu estou aqui e você deve fazer a mesma coisa. Usar o dom que você tem para transmitir essa palavra para as novas gerações. As pessoas precisam saber, precisam gravar dessa palavra de Deus no seu coração e na sua mente, porque futuramente não vão poder ter ela escrita, não dessa forma. Talvez uma outra Bíblia está sendo já feita olha, segundo as informações que a gente tem, é que o livro de Gênesis já foi editado, já foi feito um novo livro de Gênesis. Então, daqui por diante, Deus sabe o que virá. Mas enquanto isso não vem, vamos continuar o nosso estudo do livro de Provérbios, Sabedoria de Salomão. Aqui não vai ser de Salomão, porque esse capítulo 30 do livro de Provérbios, ele foi escrito pelo Agur. Quem é Agur? De verdade, não existe uma história falando da origem desta pessoa. Agur diz assim, filho de Jaque de Massá, capítulo 30, versículo 1, tá? De Provérbios. Se você tem a sua Bíblia aí, acompanha. Se você tem algum complemento para fazer, pode fazer. Se você quiser fazer alguma pergunta também, se tiver tempo aqui, eu respondo a você. Caso eu saia, tenha a informação, eu vou passar para você. Senão a gente estuda e aprende juntos. Eu não estou aqui para te ensinar, eu estou aqui para a gente aprender juntos, tá? Você daí, eu daqui e a gente aprende. Então diz no capítulo 30 de Provérbios que a palavra aqui, palavras de Agur. Agur, eu já fui buscar alguma história sobre este personagem aqui, que escreveu esse livro aqui, deixou para nós. Alguns dizem que ele era um sábio professor. E ele deixou essas palavras de sabedoria aqui, mas não existe. Assim como Gamaliel, lembra que tem também alguns personagens, rei de Salém, que a gente não sabe assim a origem exata, porque a Bíblia não deixa para nós a história. Apenas citou e diz aqui. E é dessa forma que eu vou passar para você, porque eu busquei pesquisar a respeito de Agur. A única coisa que eu ouvi é que não existe uma origem, não existe um histórico dessa pessoa. Apenas que ele é filho desse Jaque e de cidades, acha-se que seja uma cidade chamada Massá. Então diz assim, disse o homem, isso Agur escreveu, disse o homem, fatiguei-me, ó Deus. Fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra?
qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Aqui é um questionamento. Agora nós vamos ver aqui, né, que esse personagem, ele demonstra aqui uma grande humildade, não é? Ele diz que está fadigado, fala para Deus que está fadigado e ele está demasiadamente, extremamente, que ele quer dizer, estúpido para ser homem. Ou seja, ele quer dizer que ele não tem sabedoria, que ele não tem o que um homem não se compara a Deus. E aqui ele está fazendo uma comparação entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. Porque ele se acha, inclusive, na humildade dele, e é assim que nós temos que nos achar, pequenos diante de Deus. A nossa inteligência, a inteligência humana, é nada diante da inteligência de Deus. Ele está se colocando exatamente aqui, o papel do homem, representado por ele, de um homem pequeno, de pouca sabedoria, diante da sabedoria de Deus. O que sabemos realmente nós, diante de tudo da sabedoria divina? Então ele se acha aqui humildemente pequeno, de pouca sabedoria, de pouquíssima. Ele diz demasiadamente estúpido para ser homem. Ele ainda se acha o menor, humilde mesmo, dentre os homens. Chega a se classificar como um estúpido, ou seja, ignorante, né? Que não tem conhecimento, que não tem sabedoria. Então ele se coloca bastante, numa humildade extrema diante de Deus. É a colocação dele se colocando diante do Senhor, do Todo-Poderoso, do Criador de todas as coisas. Então ele diz, não aprendi a sabedoria, nem todo o conhecimento do santo. Ele não tem o conhecimento do santo. De quem ele está falando? Olha, ele diz aqui, de quem você acha que ele está falando? Quem subiu ao céu e desceu? Quem você acha de quem está falando? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Alguém muito poderoso, você não acha? Para fazer todas essas coisas? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual o nome de seu filho, se é que o sabes? Eu sei. Mas nós vamos ver aqui, ó. Carmen, seja bem-vinda. Vamos voltar a um capítulo 8 de Provérbios, que nós já falamos aqui a respeito de quem fez isso tudo aqui. Quem? Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu? Olha, ele diz aqui, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Agora aqui no capítulo 8, no versículo 22, vem dizer assim, vamos fazer uma análise aqui de quem ele está falando. Diz assim, o Senhor me possuía no início de sua obra. Nós vamos ver aqui que alguém está falando aqui, e Agur está falando desta pessoa aqui, ó. Desde a eternidade fui estabelecida desde o princípio, antes do começo da terra. Quem está falando aqui? Antes de haver abismo eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Olha esta pessoa. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo, quando ele preparava os céus, e aí estava eu. A sabedoria. Aqui está falando a sabedoria. Aqui é a eternidade da sabedoria. Aqui, Agur está dizendo que não conheceu a sabedoria, se colocando humildemente na posição de não ter conhecido esta sabedoria aqui, que estava no começo da criação. Antes de tudo ser criado, a sabedoria, Deus já era possuída, a sabedoria já era possuída por Deus, já existia.
porque Deus criou todas as coisas com ela, através dela. E de quem é? Quem é esta sabedoria que criou desde o princípio, juntamente com Deus, sendo usada para fazer toda a obra da criação? Você pode imaginar de quem está falando? Olha só. Quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não ultrapassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Aqui é a sabedoria do começo da criação. E lá em João 1 nós vamos saber que a sabedoria era Cristo, Jesus, o Messias, que no princípio era o Verbo. Deus criou todas as coisas através da palavra, não foi? Ele disse, haja luz e houve luz, haja terra e houve. Tudo foi com a palavra da sabedoria. E esta sabedoria era Cristo, Jesus, o Filho de Deus, que já estava desde o princípio da criação ali com ele. E tudo foi feito por ele e através dele. Então, aqui Agur está citando exatamente que ele era um homem tão pequeno que não conheceu essa sabedoria, que é o santo, que ele vem dizer, que ele diz, quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem poderia fazer tal coisa grandiosa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Eu hoje posso dizer, nessa época aqui de Salomão, eu não saberia realmente quem era o santo, mas hoje eu sei, é Cristo. Hoje eu sei que é Deus e o seu Filho é Jesus Cristo. Não é verdade? Devemos ser humildes e pedirmos sabedoria ao nosso Criador dentro do que nos cabe. Toda honra e glória a Jeová e gratidão ao Senhor Jesus Cristo, que deu a vida em troca da nossa liberdade. Glória a Deus por isso, minha amiga Lúcia Florentino. Que palavra maravilhosa de sabedoria. Assim é. Aqueles que conhecem a Deus e são guiados pela sua palavra têm a sabedoria de Deus e se guia por ela. E aqui, humildemente, Agur, esse homem sábio, olha, ele era um sábio. Ele se colocou tão pequeno e humilde diante da divindade, diante daquele que criou todas as coisas, inclusive a nós mesmos. Então, toda a palavra, e ele diz assim, ó, aqui no versículo 5 diz, toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Você vê, escudo é o que, gente? É proteção. Ele, quem está falando, olha aqui, toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Você confia no Senhor? A tua confiança é nele? Porque ele é, ó, escudo, ele é proteção, é garantia. Então, você confiando nele, você tem exatamente esse escudo que te protege. Nada acrescentes às suas palavras. Não podemos acrescentar para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Aquele que acrescentar a palavra de Deus, qualquer que seja, não é necessário. Por quê? Porque ela já é em si mesma suficiente. A palavra de Deus é autossuficiente. Não precisa que a gente acrescente, nem que a gente minta para agradar a Deus ou aumentar. Sabe, tem pessoas que às vezes contam testemunhos, aumentando coisas, colocando coisas a mais do que deve, como se isso agradasse a Deus. Como se isso fosse... Quem somos nós para testemunharmos a mais do que o que está escrito aqui, para falar de Deus, para mostrar quem Ele é? A palavra dele
já é suficiente. Nós não podemos acrescentar nada a mais. Basta a gente se guiar por ela, seguir por ela, e nós já temos o suficiente para a nossa vida toda, para a nossa direção, para a nossa proteção, para a nossa alegria, felicidade, abundância, prosperidade. Esta palavra, ela é base, é estrutura. Então a gente não precisa acrescentar. Quem somos nós para acrescentar alguma coisa à palavra do Senhor, à palavra de Deus? Quem somos nós? Humildemente, eu te digo, eu não tenho argumento para acrescentar diante de uma palavra tão maravilhosa, tão grandiosa e suficiente para guiar, para transformar, para mudar. A mudança da nossa mente, a mudança do nosso ser, da nossa alma, do nosso espírito, da nossa maneira de pensar. Transforma vidas. Então, que palavra humana vai ter um efeito que tem essa palavra aqui? Nenhuma palavra que eu venha dizer para você, se eu não usar a palavra de Deus, eu não teria argumento para dizer para você que a minha palavra mudaria alguma coisa na sua história de vida. Agora, eu posso te confirmar, eu tenho convicção de que esta palavra aqui, se aplicada na sua vida, da forma como ela está aqui escrita, e você aplicar de verdade, você terá sim mudança, porque tem muito testemunho. Você pode estar aí assistindo dizendo, eu não, até hoje não vi acontecer essa mudança. Mas olha, deixa eu falar para você, não é que você não viu, mas você com certeza talvez não tenha percebido quem você é agora diante de onde você já saiu e onde você está. Se você realmente ouve a palavra de Deus e aplica na sua vida e pede mudança e pede transformação, você terá. Porque você tem que buscar com muito amor e você tem que buscar de todo o teu coração. Busca de todo o teu coração primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. É assim que diz a palavra do Senhor. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Busca Ele, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras demais coisas serão acrescentadas àqueles que o amam, que o temem também, não é verdade? Elisa, seja bem-vinda, querida, assistindo de Belém do Pará. Seja bem-vinda, minha amiga Elisa. Muita gente maravilhosa aqui. Você está vendo? E olha, a palavra de Deus diz que nenhuma palavra dele volta vazia. Ela cumpre o papel a que foi proferida, que foi falada. Então é por isso que eu estou aqui, exatamente porque sei que essa palavra não voltará vazia. Tem pessoas que passam rapidamente aqui e ouvem um versículo, mas isso já é suficiente para haver uma mudança no seu coração, na sua vida. Não é verdade, Elisa? Amém. Glória a Deus, minha amiga. Que bom vê-la aqui comigo nesse encontro, nesse estudo. Que maravilha. Seja bem-vinda. Saudades também. Também estou com saudade de você, querida. Eu estive aí em Belém agora, passei 4 meses. E voltei agora em agosto. No dia 5 de agosto eu retornei. Eu passei 4 meses em Belém. Belém do Pará. Cidade quente, caldeirão. E de gente quente também. Muitas amigas aí. Então, continuando aqui, olha. Fique aí, Elisa, assista. E nós vamos continuar aqui nesse estudo até o versículo 15. Eu pretendo terminar hoje a live. Segundo a palavra diz, no versículo 7, diz assim, ó. 2 coisas te peço. Isso Agur, tá? Essa palavra de sabedoria vem do sábio professor Agur. Ele diz, 2 coisas te peço. Não mais negue, ou seja, não me negue antes que eu morra. Olha a humildade deste homem. Para você ver que os homens sábios, os verdadeiros sábios, são humildes, não são arrogantes. Quando você vê um homem arrogante, um homem orgulhoso, este homem não conheceu a sabedoria. Porque o humilde, sim, este tem acesso
a palavras de sabedoria. Mas o arrogante, olha o que ele vem dizer aqui. 2 coisas te peço. Não as negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Gente, é um ótimo pedido, você não acha? Não tem coisa pior do que você conviver com falsidade e com mentira. Então ele pediu essas 2 coisas ao Senhor. Afasta de mim a falsidade e a mentira, e não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. O equilíbrio, o meio termo. E ele vai explicar por que ele não quer. A falsidade e a mentira é compreensível, não é verdade? Ninguém gosta de gente falsa do lado. Ninguém gosta de conviver com mentiroso. A pior coisa que tem é você perder a confiança em alguém porque você nunca sabe quando está falando verdade ou mentiras. Então não é bom. De verdade eu também pediria, esse pedido aqui eu faço a Deus. Afasta de mim todo falso e todo mentiroso, toda falsidade, toda mentira. E de mim também. Afasta de mim que eu não seja falsa e nem mentirosa. Porque não é só no outro, mas em mim. Eu não quero ser esta pessoa, nem falsa e nem mentirosa. Afasta de mim, Senhor, essas qualidades, esses defeitos, né? Que eu não seja, que eu não precise mentir, que eu não precise falsear nada a ninguém. Então, dá-me o pão, olha só, não me dê nem a pobreza nem a riqueza. Esse é o segundo pedido de Agur, que Deus não deixe ele ser pobre e nem tampouco rico. O que ele quer ser? Médio, né? Uma classe média hoje que você diz, aquele que pode pagar suas contas, que tem a comida na mesa, pode comer o que quiser, pode pagar por aquilo que quiser. Mas por que ele não quer a pobreza? Ele explica. Ele diz, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Olha só, pessoas que têm demais acreditam nas riquezas, confiam nas riquezas e passam a desconhecer o papel de Deus na sua vida. É por isso que Agur está pedindo aqui nem pobreza, nem muito abaixo, e nem riqueza, para que ele, tendo muito, sendo rico, não venha confiar nas riquezas e desconhecer o Senhor. Porque tem gente que não dá glórias a Deus pelo que conquistou. Verdade, lembra que na live passada eu falei sobre pessoas assim. Dei até um exemplo de uma pessoa que eu fui dizer para ela, graças a Deus, a pessoa se chateou e disse que graças ao trabalho dela e não a Deus. Então por que Agur aqui está pedindo para não ser rico e nem tão pobre também? Porque se ele rico, o medo, ou seja, o temor que ele tem, é o mesmo que qualquer pessoa poderia ter. É que a quantidade de riqueza, que a riqueza viesse lhe tornar soberbo, orgulhoso, e esquecesse da glória de Deus na sua vida. Porque assim acontece com os ricos, muito ricos. Não com todos. Não é verdade que um rico não entra no reino dos céus. Deus não disse que não entra. Disse que não era mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Mas em seguida ele diz, mas o que não é possível ao homem é possível a Deus. Então significa o quê? Que tem ricos e que tem rico. Tem rico humilde, rico que reconhece a glória de Deus e que tem a sua riqueza com propósito, com bons propósitos e de origem boa. E tem rico, que é esse que Agur não quer ser, rico orgulhoso, rico que se acha autossuficiente e que acha que não depende de Deus e que confia nas riquezas, no poder do seu dinheiro. É isto aqui que Agur está pedindo a Deus para ele não ser. Agora, pessoas fracas, de personalidade fraca, realmente quando ganha algum dinheiro e se sente um pouco mais favorecido,
além de desconhecer as pessoas, também desconhecem a Deus. Agora, se desconhece a Deus, imagina as pessoas. Já viu? Você já teve algum amigo que em alguma época da vida ganhou um dinheirinho e passou por ti e não te conhece mais? Aliás, mudou de bairro, mudou de cidade, mudou de amigos, mudou até de família? Tem gente assim, tá? Não é falando mal do rico. Eu estou falando mal de pessoas, eu estou falando verdade sobre pessoas que não sabem lidar com riqueza, com dinheiro. Terminam que a personalidade delas muda de acordo com a quantidade de dinheiro que ganham. Você entende isso? Agur é isso aí, querida Lúcia. Toda a honra e glória ao Deus da prosperidade. Ele quer que nós sejamos prósperos, mas quer que nós reconheçamos Ele em todos os nossos caminhos, tanto na riqueza quanto na pobreza, tanto na fome quanto na fartura, na escassez como na abundância, em todos os caminhos, tanto com saúde quanto sem saúde, em todos os nossos caminhos. Provérbios 3:6. Eu amo este provérbio. 3, todo o capítulo de Provérbios 3, e lá no 6 ele diz, reconhece a Deus em todos os seus caminhos, e reconheçam em todos os seus caminhos. Então, o Agur aqui, este sábio professor, que tem sabedoria para deixar esse legado aqui para nós, pediu a Deus, ele temeu que com a riqueza ele ficasse soberbo e desconhecesse a Deus e dissesse, quem é o Senhor? Entende? Pessoas que fazem isso. E ele disse, e também não quero pobreza, não me dê pobreza. Por quê? Porque ele diz, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Tem coisa pior do que um filho de Deus que fica numa situação de penúria a ponto de furtar e de roubar, e aí o que acontece? Envergonha o nome do Senhor. E você já viu que tem cristão por aí, né? Cristão, entre aspas, que cometem coisas piores do que furtar. Pessoas cometendo em nome de Deus, até usando a Bíblia, a palavra de Deus, enganando, olha só, cometendo adultérios e... Gente, coisas absurdas, não é nem bom falar, porque se Agur tinha medo aqui de desonrar o Senhor só pelo fato de, sendo pobre, ele ficasse tão pobre a ponto de furtar, ele tinha esse temor. Olha a humildade dele, Senhor, não me dá muita riqueza e nem também pobreza, porque eu, sendo rico, posso vir a desconhecer e perguntar, quem é o Senhor? E também, sendo pobre demais, eu venho a furtar, e aí o que aconteceria? Ia profanar o nome de Deus. Ou seja, como filho de Deus, sendo ele um homem sábio, que tinha temor a Deus, que obedecia a Deus, ficar pobre a ponto de furtar. Isso seria para ele uma maldição, profanar o nome de Deus. Então, você que tem a Deus como Pai e Cristo como teu Salvador, honra esse nome. Jamais em situação alguma profane o nome do teu Pai e do teu Senhor, do teu Salvador. Porque se este homem lá no passado ainda nem conhecia Cristo, ainda não tinha Cristo vindo para a salvação da humanidade, ele já temia mais até do que nós. Ele não tinha essa Bíblia que nós temos, ele não tinha essa palavra que nós temos, ele só tinha a lei de Moisés até aqui, e ele já temia o Senhor a ponto de fazer um pedido humilde desse. Você quer saber? Eu acho louvável. Você quer saber o que eu penso? Eu penso que chega um momento na vida em que a gente tem que ter o suficiente. Eu sou favorável à suficiência, ao não exagero, porque eu mesma, Mari Galúcio, me preocuparia em tendo muita riqueza, não dar mais conta
de ficar e de estar aqui com você, com tantas preocupações que o dinheiro nos dá, a fortuna, aos muitos negócios, e você não ter mais tempo suficiente para estar aqui agora, por exemplo, falando da palavra de Deus. De verdade, eu sou favorável que a pessoa tenha suficiente para não roubar, para não passar necessidade, mas que não tenha demais, que não dê conta. Eu cheguei em uma época na minha vida, vou lhe ser sincera, eu estava prosperando bastante, eu estava nova, com 40 anos de idade, eu cheguei e disse, está na hora de eu ficar num patamar, porque eu não vou poder controlar o que eu vou conquistar e eu vou perder a minha liberdade, porque a pior coisa que tem é a pessoa não ter liberdade para usufruir daquilo que construiu, por ter demais ou por não poder mais transitar. Sabe as pessoas famosas que perdem liberdade? Eu já vi muita gente famosa que reclama disso. Que uma das coisas que a pessoa às vezes reclama quando fica rica demais é que ela desconhece agora quem é amigo de verdade, sabe? Uma dificuldade que tem as pessoas ricas é acreditar em pessoas sinceras e verdadeiras, porque ficam cercadas de interesseiros, de pessoas gananciosas, de pessoas ambiciosas, entende? E elas sofrem por isso. E eu tive uma época na minha vida em que eu fiquei preocupada em não ter controle. E eu tenho uma personalidade, vou ser sincera, controladora. Eu sou esse tipo. O meu perfil é este. Eu quero ter o controle das coisas, da minha vida, não da vida dos outros. E quando eu não consigo ter o controle, eu meio que fico descontrolada, não é verdade? Se não tenho controle, fico descontrolada. Isso para mim não é bom. Podemos ter riqueza e transbordar, ajudando aqueles que estão no processo de suas próprias conquistas. Verdade. Mas tem pessoas, Lúcia, eu estou falando aqui de pessoas que não têm este pensamento de transbordar, de ajudar. São os avarentos, as pessoas que vivem pelo amor do dinheiro, as pessoas que amam o dinheiro. Elas não têm esse amor pelo próximo, elas têm amor pelo dinheiro. E quanto mais elas acumulam, não sei se você já viu, eu vou dar um exemplo aqui de políticos que roubaram o povo pobre do nosso país e depositaram fortunas incalculáveis em bancos em outros países, no exterior, dinheiro do qual eles nunca darão conta de gastar. Nunca darão conta de gastar. Pessoas que não têm maturidade espiritual, pessoas que não têm Deus no coração, pessoas que não sabem o poder de Deus na vida delas, elas sabem do poder do dinheiro. Então, estas pessoas são estas aqui, que com o dinheiro na mão, elas terminam se perdendo, não têm maturidade, não têm um critério de Deus para usar a fortuna. E quantas vezes, né, amiga Lúcia, nós já vimos pessoas que ganham milhões e perdem e voltam para o zero de onde saíram. Não tiveram também, como é que se diz, maturidade para lidar com o dinheiro. E aí ou ela é boa demais e sai distribuindo, fazendo doidice, não é verdade? Não tem equilíbrio, não tem nada assim, não estava preparada para certas coisas que acontecem rapidamente, riquezas abruptas, que do nada a pessoa ganha, por exemplo, numa loteria, e a pessoa se perde. E tem muita gente mesmo que não sabe lidar com o dinheiro. Riqueza é bom para quem sabe e tem maturidade, como você falou aí, minha amiga, maturidade espiritual, para transbordar na vida de outras pessoas. É bom quando a gente tem o suficiente para a gente e para transbordar na vida de outros, ajudar pessoas, deixar um legado na terra com a sua riqueza. Sabe o que é? Toda riqueza tem que ter propósito, porque se não tem propósito, passa a ser maldição na vida de pessoas.
Tem pessoas que, a partir do momento em que ganhou riqueza, passou a ter problemas demais da conta e o dinheiro na vida da pessoa passou a ser algo que não foi bom, que não seria, que mudou a vida dela para pior. Seres humanos que não sabem lidar realmente, como você falou. Então, aqui nós estamos falando de Agur, que ele pediu a Deus que ele não tivesse nem mais. Outra pessoa também aqui, que nós vamos ver na Bíblia, que pediu isso, Paulo. Paulo também falou desta forma aqui, que ele queria o suficiente, a porção acostumada de cada dia, para que ele, não tendo muito, não desconhecesse a Deus, ele também citou, e que ele já estava acostumado na fartura, na escassez, de tudo ele já tinha experimentado. E você vê que os discípulos do Senhor, eles foram acostumados com o pão, a porção de cada dia, né? Eles não foram ricos, Deus não chamou nenhum milionário, nenhum rico para discípulo. Tinham homens inteligentes, médicos como Lucas, mas assim, discípulo mesmo, nós sabemos que todos eles viveram uma vida humilde. Assim como o mestre. Jesus, sendo rico, poderoso, viveu uma vida humilde. Mostrou humildade enquanto esteve convivendo como homem na terra. Ele foi um homem humilde, de origem humilde. Ele poderia ter nascido de um rei, de um reinado. Poderia ser de uma família rica, mas nasceu onde? Numa manjedoura e de uma família pobre de carpinteiro. Então, dessa forma, é que nós temos que perceber que não é o dinheiro, é a humildade. Porque Jesus, sendo rico e poderoso, ele foi humilde. E aí essa humildade, boa noite, Maria, seja bem-vinda, Maria. Maria Vicente. Então a humildade de Agur aqui é que ele faz esse pedido, que ele não queria ter muita riqueza, né? Para não profanar o nome, para não esquecer de Deus, e sendo pobre roubar e profanar o nome do Senhor. Ele diz ainda: não calunies o servo diante de seu Senhor, para que aquele te não amaldiçoe e fique culpado. Em seguida, no 11, há daqueles que amaldiçoam ao seu pai e que não bendizem a sua mãe. Bom, existem, aqui Agur vai citar várias pessoas de comportamentos diferentes, inclusive pessoas que não conheceram a sabedoria. Ele vai citar vários tipos de gente aqui, de comportamento, de personalidade, de caráter, que nós conhecemos também no nosso dia a dia, na nossa vida. Ele vai falar que há aqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe. Existem filhos assim, existia e existe até hoje, que não honram pai e mãe. Não é verdade? A palavra de Deus diz: honra pai e mãe. Aliás, é um dos mandamentos que vai abençoar a pessoa com vida longa, para que te acrescentem os dias na terra. Então, filhos que não têm sabedoria amaldiçoam o pai e não bendizem a sua mãe, não honram os pais que têm. E nós conhecemos filhos que fazem isso não só com palavras, né? Mas com atitudes. Porque honrar não significa apenas palavras: eu te amo. Eu te amo, papai. Eu te amo, mamãe. O que é abençoar os pais? O que é bendizer a mãe? É ter atitude de bondade com os seus pais, principalmente quando envelhecem. É uma hora que um filho tem de provar. Ou quando o pai cai em dificuldade. Quantas vezes nós vemos filhos que prosperam na vida e deixam seus pais na miséria e não ajudam os próprios pais? E quantos até tomam os bens dos pais e os deixam na penúria? É verdade? Então, Agur fala aqui que há estas pessoas que amaldiçoam os pais e que não bendizem a mãe, não honram. Ou seja, não tratam os pais como deveriam, né? Com honra, não só de lábios, mas de atitude. Porque nós vemos hoje muita gente abandonando velhos pais ao léu, ao relento. Nós vemos
muitos idosos jogados na rua pedindo. Já veio. Qualquer cidade do país nós vamos, a gente vê isso. Onde estão os filhos dessas pessoas? Não é porque toda pessoa que está na rua é um coitadinho. Às vezes também a pessoa é vítima de si própria. Não é verdade? Mas tem casos em que são filhos que não honraram seus pais como deveriam. Então, aqui no versículo 12 diz: há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundície. Sabe aquela pessoa que não enxerga os defeitos que tem? É dessas pessoas aqui que a Agur aqui está falando. O sábio está citando aqui é que existem pessoas que se acham muito boas aos seus próprios olhos, puras, santas, aquelas pessoas que só vê defeito nos outros. Já percebeu que tem gente assim? Que não enxerga os defeitos que tem, que não vê o buraco que se encontra, mas vê tudo que é ruim nos outros. Mas em si mesmo não enxerga, não olha para si, só para os defeitos dos outros. Os críticos de plantão, aqueles que nunca olham, que observam só a vida do outro. Então diz, são puros aos seus próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundície. Nunca vão enxergar os defeitos que têm. Por isso nunca vão se lavar dos seus pecados. Nunca se arrependerão das malícias e das maldades que fazem e dos erros que cometem. Não existe cego pior do que este, que só enxerga o longe, mas não enxerga perto em si mesmo. Esse é um cego que a Agur cita aqui, que aos olhos se acham puros e nunca se limpam da sua imundície, porque nunca olham para si mesmo, só olha para o defeito dos outros. E eles se acham santos, santarrões e bons. Não enxergam os defeitos, os próprios problemas. Não se vê na posição em que está, só enxerga o outro. E há aqueles também que há daqueles quão altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Quer ver um exemplo? Lá em Lucas 18:9, nós vamos ver uma parábola que Jesus deu aos judeus. Ele disse assim: 2 homens desceram ao templo. Isso está, gente, eu vou resumir aqui em Lucas 18:9, tá? Você pode ir lá e acompanhar, que é aquela parábola do publicano. Eu vou mostrar aqui, deixa eu ver em Lucas. É melhor eu ler? Deixa eu ver, Lucas. É Lucas 18. Aqui, 18:9. A parábola do fariseu e do publicano. Diz assim, olha: 2 homens subiram, no versículo 10. Lucas 18:10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Eu vou te mostrar a pessoa que nós estamos falando ali, que só vê o defeito do outro e se acha puro. E que tem os olhos altivos, ou seja, é orgulhoso e arrogante. Esses 2 homens foram ao templo orar. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Ele orava para ele mesmo, dizendo desta forma, olha como ele orava: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Esse tampo publicano que estava do lado dele. Jejum, olha só, aí ele vai citar as qualidades dele, né? As obras dele. Pessoas que se acham boas e santas e puras porque fazem obras boas. E estas pessoas se justificam através de suas obras. Entende? Então, este aqui é um grande exemplo dessa parábola que Jesus propôs a alguns fariseus que confiavam em si mesmas. Essas pessoas, elas confiam em si mesmas, são altivas, entende? Aí ele disse, esse fariseu dizia assim: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho.
O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, olha a humildade do publicano. Batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos, olha só o que Jesus disse. Enquanto um dizia, eu não sou igual, olha o que ele dizia. Deus, graças te dou porque não sou como todos, como os demais homens, roubadores, injustos. Haja citar defeito dos outros. Injustos e adúlteros, que ainda como este publicano aqui, que citou o publicano, né? Enquanto que o publicano batia no peito e dizia, ó Deus, sê propício a mim, que sou pecador. Jesus faz uma pergunta. Boa noite, Carlos Castro. Seja bem-vindo, querido. Boa noite, Alcino Gonçalves. Seja bem-vindo. Estamos aqui citando o livro de Provérbios, no capítulo 30, no versículo que nós estávamos aqui, citando o versículo 12 e 13. E aí eu venho dar um exemplo aqui desta parábola, que quer dizer exatamente sobre aquele provérbio. Pessoas altivas que não vê seus próprios defeitos, só citam os defeitos dos outros e se acham puras aos seus próprios olhos. Então ele dizia, aí Jesus faz uma pergunta. Não, Jesus afirma, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Este quem? O publicano, que humildemente disse a Deus, Senhor, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Sou pecador, reconheceu os seus erros, enquanto o fariseu se exaltava, se elogiava e diminuía os demais, porque via apenas o defeito nos outros. E aí Jesus diz, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Você percebe que tem homens mesmo que têm tendência a se achar bom demais, a dar glórias a si mesmo, a não reconhecer a fraqueza que é diante de Deus, não reconhecer a glória de Deus em sua vida. Esse versículo diz isso. Agu diz exatamente, há aqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Viu? Jesus disse, quem foi justificado ali entre o publicano e o fariseu? O publicano teve a sua imundícia lavada. Por quê? Porque reconheceu a sua pequenez, reconheceu os seus pecados, os seus erros. Este é lavado pelo sangue de Jesus, pela cruz, é justificado. Porque se você não reconhece que você realmente precisa ser lavado da imundície dos seus pecados, você nunca será, como diz aqui a palavra, nunca terá sua imundície lavada, porque você não reconhece os erros. Se o ser humano não reconhecer seus próprios erros, só enxergar o erro do outro, como que ele vai ser justificado? E se ele tem os olhos altivos, se é orgulhoso, arrogante, se acha o inteligente, o sábio, o bom, o poderoso, estas pessoas são citadas aqui em Provérbios pela boca de Agur e lá em Lucas pela boca do Senhor Jesus. Jesus citou essa parábola exatamente para demonstrar pessoas que têm esse tipo de caráter, de se achar, de ser orgulhoso e não reconhecer os seus próprios erros, só apontar os erros dos outros. Essa imundícia que diz aqui que nunca será lavada, é que nunca será justificado, nunca se arrepende do que faz e sempre se acha bom o suficiente e não depende de Deus. Acha que não depende do Senhor. Seja bem-vinda, minha linda, minha filha Gabi. Seja bem-vinda, meu amor. Olha, tem uma criança, minha filha diz assim, tem uma criança aqui chamando a vovó. Minha netinha terminou de sair daqui para a vovó fazer a live e agora está lá na casa dela e está me assistindo aqui na live e está chamando vovó.
Beijinho para você, meu amor. Minha princesa. Minha neta linda que terminou de sair daqui, passou o dia com a vovó, mas na hora da minha live fui obrigada a despedi-la para mim poder, senão ela não ia deixar eu fazer o estudo aqui com vocês. Então vocês entendem? Você consegue entender que esse versículo 12 do capítulo 30, o 12 e o 13, fala exatamente lá da parábola em que Jesus cita um publicano e um fariseu, um homem arrogante e um homem humilde, um homem orgulhoso de olhos altivos e um homem humilde que reconhece a sua pequenez diante do Criador? Somos importantes para Deus? Somos. Mas não devemos ser arrogantes a ponto de achar que Deus é comparado a nós, em que nós temos poder comparado ao de Deus, em que somos suficientes e que o que temos em nossa vida veio de nós mesmos. Não se engane. Tudo que vem para a vida do homem vem de Deus. Tudo. Esta é a palavra que está na Bíblia. Que tudo que vem para a vida do homem vem de Deus. Seja bom ou seja ruim. Porque o próprio Deus diz que coloca a vida e a morte diante de você, diante de mim. E nós escolhemos. Um homem arrogante vai escolher o quê? Vai escolher a coisa farta, o caminho largo, a porta larga. O homem humilde que se contenta com a sua pequenez, que sabe quem é, que tem a sua identidade em Deus, sabendo que é pequeno, que deve tudo a Deus, este homem será reconhecido e exaltado diante dos outros homens e diante de Deus. Quando chegar o dia necessário, Deus saberá quem é quem. A balança de Deus não é igual à balança do homem. Não se iluda que a obra que você faz, que o que você faz aqui na terra vai ter peso para levar você a Cristo, para levar você à salvação. Não se iluda se você não se colocar na humildade de reconhecer que o sacrifício é dele, foi dele, ele já fez por você. E se você achar que essas obras aqui na terra que você faz já é suficiente e não reconhecer que é ele, você está perdido. Eu estou perdida se pensar que sou capaz de levar os meus sacrifícios serem capazes de me levar à salvação, de ter uma vida eterna. Nunca. Não se engane, é o seu coração, é a sua humildade, é o seu reconhecimento de quem é Deus na sua vida que faz Deus olhar para você com misericórdia, com amor, e te abençoa, e te guarda, e te protege. É assim que Deus faz com os filhos humildes. Agora, os filhos arrogantes têm a palmatória. Tá? Porque Deus é amor, mas ele é justo. Deus não é só amor o tempo inteiro, Deus é justiça. E se você achar que não há nenhuma regra para você viver diante de Deus, você está enganado. Existe sim. Você é livre em Cristo? É. Mas existe um padrão de Deus. E se você não está nesse padrão de Deus, você não está demonstrando nem honrando o nome dele. Por que nós temos que ter um padrão de Cristo, um amor esclarecido e demonstrado? O amor de Deus pelo próximo. Por quê? Para que a gente seja reconhecido diante dos outros, dos ímpios ou do mundo, que nós somos diferentes, porque temos um Cristo. Se você não mostrar essa diferença, como que você vai ganhar alguém para Cristo? Como que alguém vai acreditar que realmente Cristo muda e transforma se você, declarando ser filho, age como ímpio? Você entende isso? Mas aí você pergunta, mas e as obras são para demonstrar a gratidão? As suas boas obras Deus já fez de antemão desde a fundação do mundo. Já foram feitas para que nós andemos nelas. Não são nossas. As boas obras também foram feitas por Deus. Assim diz a palavra de Deus.
que Ele já fez de antemão para que nós andemos nessas boas obras. Você entende? Mas isso é assunto para outro dia. Nós vamos continuar aqui no livro de Provérbios, porque eu já estou no capítulo 30, termino o 31. Aí nós vamos ter outras lives, mas com outros temas. Temas que vão te levar realmente a conhecer mais de Deus, mais de Cristo. Aqui nós estamos conhecendo a sabedoria divina, que ele deixou e entregou a um homem, Salomão. E há alguns também, como aqui, hoje nesse capítulo, nós estamos falando de Agur e não de Salomão. Mas as próximas lives que nós faremos sobre... Nós vamos para o livro de Gálatas, nós vamos estudar as cartas de Paulo, nós vamos estudar os livros, os evangelhos, entende? Eu vou colocar, inclusive, à sua disposição temas que você pode escolher para gente estudar junto. Você entende? Juntos nós precisamos nos unirmos para propagar o reino. Não pode ser um só. O reino de Deus não é de uma pessoa só. O reino de Deus é de todos os filhos. Então todos nós podemos estar unidos com esse propósito, não divididos por placa de igreja. Não se iluda, não se engane com placa e denominação de igreja. Nós temos que estar unidos em Cristo Jesus e não pela denominação que você faz parte. Você pode sim, frequente a sua igreja, mas não propague Cristo como placa, porque ele não é limitado. Ele nunca foi e nem será. Ele nunca será limitado a uma denominação e não existe uma igreja, a igreja de Deus. Existe um povo de Deus. Existe um corpo de Cristo. E eu sou um membro, você também. E cada um tem a sua função. E não é porque eu estou aqui falando, você não tenha outra função que também esteja expandindo o reino. Nós temos que, tudo que nós fizermos, temos que fazer em nome de Deus, em nome de Jesus. Tudo. Expandir o reino de Deus é fazer tudo em seu nome e não em meu nome próprio. Eu não estou aqui em meu nome, eu não estou aqui para ficar famosa. Eu, com a idade que estou, 62 anos de idade, eu não quero ficar famosa. Entende isso? Eu quero que pessoas escutem essa palavra e sejam transformadas e sintam pelo menos o desejo de ler a Bíblia, de buscar, de estudar, de conhecer mais de Deus e praticar as boas obras. Ajudar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ouvir a palavra da verdade, não mentiras. Chega de religiosidade, chega de gente que meteu medo, que amedrontou, que apavorou pessoas falando de um Deus rigoroso, um Deus carrasco, um Jesus pequeno. Você entende isso? Um Jesus limitado a um quadrado? Nem Deus e nem Jesus, o seu filho, jamais ficarão numa caixinha para a gente ficar limitando. De jeito nenhum. Você é livre para falar de Cristo. O que você já sabe é suficiente. Boca fechada mata pessoas. E boca também, que fala demais, às vezes mata com palavras ruins. Mas quando você abre a boca e essa boca sai a palavra de Deus e a fonte de vida em você, você edifica, você transforma. Com a palavra de Deus, você consegue mudar vidas. Esse é o propósito. Esse é o chamado. Esta é a missão. A sua e a minha. Edificar vidas. Falar de Cristo. Que Ele muda, transforma, salva, liberta. Tira o oprimido da opressão. Tira o louco da loucura. Tira o doente da cama. Ele levanta o caído. É isso que nós temos que dizer. Você está passando um momento difícil? Não te preocupa, daqui a pouco você vai estar de pé. Clama a Deus, clama. De todo o teu coração, de todo o teu entendimento, se achega a Ele. Essa é a proposta. Você está disposto? Você tem disposição para isso? Ânimo para seguir esse propósito? Exercer o seu chamado? Usar esse dom maravilhoso que tem aí em você? Você tem um dom. Você tem habilidades que Deus te deu. Vamos usar.
Porque cada um tem a sua função. Nós somos um corpo, um único corpo. Assim como o corpo humano. Um tem o dedo pequeno, um dedo médio, um dedo... Cada um tem sua função. Se você tirar um dedinho desses, você vai sentir falta dele. Por isso, todos nós somos importantes no reino de Deus. Se um é boca, o outro é pé, o outro é dedo, o outro é unha, o outro é orelha, o outro é ouvido, o outro é nariz. Cada um tem sua função. Vanilda Lima. Jesus não tinha dinheiro, amiga. E eu disse que ele tinha dinheiro? Eu não disse que Jesus tinha dinheiro. Eu disse que ele era rico. Ele sempre foi o mais rico de todos. O rei, dono de todo o ouro, de toda a prata, da terra e de todos os lugares. E muito mais rico de qualquer outro homem na terra, pois ele era dono de tudo. Mas ele era humilde e nasceu de família pobre. Veio ao mundo como um homem pobre, mas nunca foi pobre. Certo, querida? Ele não tinha dinheiro, ele tinha riqueza. Ele era rico, dono de tudo. Era, não é. Até hoje é. Ele só não era arrogante nem orgulhoso, ele era humilde e viveu como um homem pobre, para mostrar a humildade. Só isso. Mas o meu Jesus é rico e poderoso, dono de todo o ouro e de toda a prata. E eu, como herdeira dele, tenho direito a riquezas na terra. Deus não me quer pobre e nem miserável. Ele quer que eu seja próspera em todas as áreas, não só financeira, mas na área espiritual, sentimental, familiar. Eu tenho toda essa riqueza, porque é essa riqueza que Deus quer para os seus filhos. E dinheiro também, bastante suficiente para a gente não ficar blasfemando contra Deus. Entende isso, amiga Vanilda? Jesus não tinha dinheiro, eu sei, ele não tinha, mas ele era rico e é. Não, riqueza, meu amor, não é só dinheiro. Riqueza é prosperidade em todas as áreas. E isso Jesus é, sempre foi. Ele não fez questão das riquezas, mas ele não quer que os filhos sejam miseráveis. Então, gente, terminando aqui o versículo, nós estamos no 13, né? Também tem aqueles, cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Pessoas que falam sem pensar, destroem vida, maltratam pessoas, ferem pessoas, que têm a língua afiada, que nem uma faca e uma espada. Estas são essas pessoas do versículo 14, do qual Agur fala que tem dentes, são espadas e cujos queixais são facas, porque ferem e machucam. Pessoas que têm esse tipo de comportamento e de caráter, elas destroem vidas com as palavras e é como faca, a espada, que corta, que fere. Você entende? É dessas pessoas que ele está falando. Há exatamente pessoas dessa maneira. Não sei se você conhece, eu espero que nem conheça. Porque são pessoas que destroem, que só falam o que fere pessoas. Ferem as pessoas. E nós vamos ficar por aqui no versículo 14. Na próxima live nós continuamos o estudo de Agur, porque nós vamos ver que ele vai falar também de gananciosos, vai falar de outros tipos de pessoas, nós vamos ver caráteres diferentes, temperamentos diferentes. Esse aqui nós encerramos hoje a nossa live, estamos já adiantado do tempo, e eu agradeço a sua presença. Espero que essa palavra tenha feito sentido em sua vida e você transmita palavras também. Leia a sua Bíblia e transmita para outras pessoas. Vamos fazer lives, vamos falar da palavra de Deus. Vamos falar na internet, vamos falar onde você for, dentro do ônibus, no seu trabalho. Passe essa palavra para quem você conhece e para quem você não conhece. Tá certo, meus irmãos? Eu deixo a vocês a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a sua noite seja de descanso verdadeiro, descansa em Cristo. Esse é o lugar, descansa em Deus. Este é o lugar de maior descanso.
descansa em paz. Amanhã é um novo presente que Deus te dará ao abrir dos teus olhos. Agradece a Deus pelo presente que Ele te entregará nesta manhã de sexta-feira. Que a sexta-feira de setembro, dia 22, não é isso? Amanhã, 22 de setembro, seja um dia de muita alegria, de muita paz. A paz de Cristo na sua vida. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima live na terça-feira, se Deus quiser. Porque se Ele não quiser, Ele pode me levar e eu não estar mais aqui e eu já posso estar com Cristo. Porque Ele volta para mim no dia que eu fecho os meus olhos. E para você também. Fiquem em paz. Beijos.